Confira agora os destaques de segurança pública da nossa região. Na noite desta sexta-feira, no bairro Morrinhos, em Montes Claros, a Polícia Militar apreendeu um tablete de maconha e recuperou peças roubadas de celulares durante uma abordagem a 2 rapazes. De acordo com a PM, os autores, de 17 e 19 anos, são suspeitos de tráfico de drogas e roubo de celulares. Os policiais chegaram até a dupla após informações anônimas. Foi montada uma ação para acompanhar os suspeitos, que foram avistados próximo da linha férrea, na Rua dos Ferroviários. Ainda segundo a polícia, o rapaz mais velho foi visto no momento em que escondia uma balança de precisão, enquanto o outro pegava um embrulho suspeito. Os jovens começaram a pesar porções de entorpecentes que foram fracionados para a venda. Com eles, foram encontradas várias peças de celular e 6 pedras brutas de cocaína. A equipe de rondas ostensivas com cães precisou ser acionada. A cadela Atena encontrou um tablete de maconha, pesando cerca de 1,3 kg. Os 2 envolvidos foram detidos e levados para a delegacia da Polícia Civil. Segundo os militares, as peças de celular encontradas foram furtadas de comerciantes do centro da cidade. A ação contou com a participação do Sargento Carvalho, Cabo Farley, Cabo Arruda, Cabo Danilo, Cabo Cíntia, com o militar Reginaldo e com o Cabo Freitas, e as cadelas da Polícia Militar, Iana e Atena. Na noite desta sexta-feira, a Polícia Militar prendeu um rapaz de 24 anos suspeito de roubo a 2 farmácias em Brasília de Minas e Luislândia. De acordo com informações da Polícia Militar, ele agiu junto a um comparsa que está foragido. Armados, os 2 praticaram os assaltos em um prazo curto de tempo. Nas 2 ações, a dupla chegou aos estabelecimentos fazendo ameaças. Ainda segundo a PM, em Brasília de Minas foi levado cerca de R$ 340 do caixa. Após a fuga, os autores foram para Luislândia, onde invadiram a farmácia levando mais de R$ 69. Os militares foram acionados para as 2 ocorrências. A polícia fez cerco e bloqueio pela região. No momento da abordagem, os 2 viram a viatura e fugiram, atirando contra os militares. Os policiais revidaram aos tiros e ninguém ficou ferido. Com a perseguição, um dos autores acabou sendo preso e o outro fugiu após abandonarem a motocicleta que estavam usando nos assaltos. Os 2 já são conhecidos por crimes na região. Com o rapaz preso, a polícia apreendeu um revólver calibre 32 e munições. A moto usada no crime também foi apreendida. Você já ouviu falar no ID Jovem? O documento emitido pelo governo federal garante aos jovens de baixa renda o direito ao pagamento de meia entrada em cinemas, teatros, shows e eventos esportivos. O beneficiado pelo ID Jovem também tem direito a passagens gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais. Daniel saiu de Buritizeiro, no norte de Minas, para estudar em Belo Horizonte. Tinha ouvido falar do ID Jovem, mas não sabia como utilizar. E quando eu vim aqui para Belo Horizonte e comentei com um dos meus amigos, eles falaram, não, mas eu tenho e tal, utilizo bastante. Aí foi através deles que eu fiquei sabendo um pouco de como que funcionava esse programa, né? O ID Jovem parece, mas não é um programa de governo. É um direito, atende às diretrizes do Estatuto da Juventude. Regulamentado pela Lei 12.852, o texto assegura o acesso à cultura, à mobilidade e ao território. Esses direitos têm o transporte interestadual, né, gratuito, até 2 assentos por ônibus são voltados para gratuidade de jovens. Também o desconto em eventos culturais e esportivos. Se as 2 vagas gratuitas para viajar se esgotarem, são reservados ainda outros 2 assentos em que o jovem paga metade da passagem. O programa também garante isenção em concursos públicos e vestibulares. A meia entrada é o que Daniel mais utiliza. Normalmente para acesso a cinema, para acesso a peças teatrais, shows. A gratuidade garantida nas viagens pelo ID Jovem tem uma pequena regrinha. Só vale para deslocamentos de um estado para outro. Se, por exemplo, um jovem de Belo Horizonte quiser embarcar neste ônibus rumo a Natal, está autorizado. Já viagens entre municípios do mesmo estado não são cobertas pelo benefício. Às vezes o jovem
passa numa universidade em outro estado, um jovem aí de baixa renda que, para ele poder visitar sua família, ou às vezes vai trabalhar em outro estado e não tem condições de voltar para visitar a família, né? Então, tanto a passagem quanto, né, o acesso aos eventos culturais e esportivos são muito importantes. Para ter o ID Jovem, é preciso procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. O coordenador avisa que o interessado precisa cumprir alguns requisitos. Jovem de 15 a 29 anos e a família ter no máximo, como per capita, o teto da renda familiar de 2 salários mínimos. O cadastro depende da apresentação da identidade, título de eleitor e CPF. Após se cadastrar, o usuário deve baixar o aplicativo. Depois que você vai no CRAS, em torno de 45 dias até eles liberarem de fato para você conseguir acessar no aplicativo, porque senão, quando você chega no aplicativo e insere os dados, o aplicativo ele dá uma negação, assim, falando tem um período de 45 dias que tem que ser respeitado para que você consiga acessar o serviço. Este advogado destaca que, apesar do nome e identidade jovem, o documento não substitui o documento tradicional. Na verdade, esse documento ele tem que ser apresentado em conjunto com a identidade oficial, porque esse documento por si só ele não faz prova da sua identidade física. No caso das viagens interestaduais, os jovens precisam apresentar no guichê da empresa de transportes uma versão impressa do ID Jovem. Caso o benefício seja negado, para viajar ou para ter acesso a eventos, a primeira medida é pedir uma justificativa formal por escrito, com data, local e hora, explicando o motivo da recusa e depois buscar orientação. Ele procura um advogado, para esse advogado tentar, de forma amigável, obviamente, fazer o contato para tentativa de resolução desse problema, dessa demanda. Ele pode procurar de igual forma o PROCON do seu estado e, caso não seja resolvido, infelizmente ele terá que acionar o judiciário para fazer jus ao seu direito líquido e certo de ter esse benefício. Um direito que Daniel considera melhor do que a carteirinha de estudante. Olha, eu acho que é um programa sensacional e normalmente para as pessoas que eu sei que podem ter acesso ao programa, eu indico para que eles façam o cadastro deles. Me ajuda bastante. Daqui a pouco, as expectativas dos times mineiros para os próximos jogos.